apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Diga para o Senhor: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Senhor, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, Senhor. Tu és tremendo, meu Deus e meu Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu peço a ti que seja dada a devida revelação da tua palavra a todos que vão me ouvir agora e me assistir aqui na igreja, pelo WhatsApp, através do YouTube, pelo Facebook, através do nosso site. Senhor, em algum lugar, quem esteja me assistindo e me ouvindo agora, se está ouvindo e assistindo é porque é ovelha. O Senhor diz que tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Em nome de Jesus Cristo eu oro por essas ovelhas. Muitas estão cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Pai, para a tua glória, revela a tua palavra e faça com que ela não volte para o Senhor vazia, porque eu sei que tu és poderoso para fazer além daquilo que te pedimos e pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Eu oro em nome de Jesus. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Senhor, tu és tremendo, maravilhoso Deus, grande Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Graça e paz, ovelhas aqui em Santo André, graça e paz, quem recebe graça e paz, pode se assentar em nome de Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, nosso Pai. Pode se assentar para a glória de Deus. Hoje é quarta-feira, temos mais um apostolado, para a glória do Senhor Jesus. O nosso tema hoje é o que é ser pastor. É uma série de mensagens, na verdade são 5 mensagens, hoje é a 4ª mensagem, tá? É uma série de mensagens baseada, que tem como texto central
por favor, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, tá? É uma série de mensagens, nosso site, graçaeapostolado.com, você vai encontrar lá o link, o que é ser apóstolo. No site graçaeapostolado.com tem um link lá, o que é ser apóstolo. Quando você clicar nesse link, você vai assistir o que é ser apóstolo, o que é ser profeta, o que é ser evangelista, o que é ser pastor e o que é ser mestre. 5 mensagens, uma série de mensagens, na verdade, explicando os 5 dons ministeriais de Efésios 4, verso 11. Vamos ler, por favor, mais uma vez? Efésios 4, 11. Paulo disse, e ele mesmo, ele quem? Cristo, que é o próprio Deus. Efésios 4, 11. E ele mesmo pôs, colocou, estabeleceu. Ele mesmo deu uns para apóstolos, já expliquei na primeira parte o que é ser apóstolo. Outros para profetas, já expliquei também o que é ser profeta. Outros para evangelistas, foi a terceira parte, está em nosso site, já expliquei também. E o assunto hoje, outros para pastores. E a quinta parte será na próxima ministração, para concluir Efésios 4:11, tá? O perfeito entendimento de Efésios 4:11. O assunto hoje, anote aí o subtítulo, o que é ser pastor? Um resuminho bem básico. O que é ser apóstolo? Apóstolo é um dom ministerial. Um homem de Deus que tem esse dom ministerial. O que esse dom faz? Esse dom de apóstolo capacita a pessoa, o homem de Deus, a interpretar a graça de Deus em Cristo. Isso não é uma teologia, não é um curso teológico, não é um seminário, ninguém aprende a ser apóstolo, ninguém é ensinado a ser apóstolo. Isso é um chamado, isso é um dom que vem de Deus. Aliás, você vendo Efésios 4:8, você vai ver na sua Bíblia, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, Efésios 4:8, e deu dons aos homens. Então, apóstolo é um dom ministerial. Não se aprende a ser apóstolo. Assim também como não se aprende a ser profeta. Profeta é um dom que manifesta na vida do crente, do homem de Deus, do filho de Deus. Esse dom se manifesta no tempo de Deus e o capacita. Assim como o apóstolo tem o dom de interpretar a graça de Deus em Cristo, o profeta tem o dom de trazer a revelação da palavra de Deus. Tá? Estou resumindo brevemente para que eu entre no meu assunto. O apóstolo tem o dom de interpretar a graça de Deus em Cristo. Logo, se você vê pessoas aí que se dizem apóstolos, mas não pregam a graça, não ensinam a graça, não entendem a graça, muitos não concordam com a graça, não sabem interpretar a graça, então ainda que diga que é um apóstolo, segundo a Bíblia não o é. É simples assim, é claro, tá? Ninguém é algo só porque diz que é. Se for confirmado, testificado pelo Espírito Santo, e homens têm que confirmar esse apostolado. Se alguém é apóstolo, então tal apostolado tem que ser confirmado, testificado pelo Espírito Santo, tá? Apóstolo é um dom ministerial que capacita o homem de Deus a interpretar a graça de Deus em Cristo. Profeta é um dom ministerial que capacita o homem de Deus a trazer a revelação da palavra de Deus. Profeta não é aquele que fica falando, Joãozinho vai casar com a Maria, Deus está me dizendo aqui que sai morar no Japão. Não, profeta não é isso. Profeta no Novo Testamento, ele traz a revelação da palavra de Deus. Quando ele prega, ele traz a revelação da letra. Então, quando um homem de Deus traz a revelação da letra, do papel, uma revelação onde Deus mesmo está falando, então isso é dom de profeta. Profeta, ele tem o dom de trazer a revelação da palavra de Deus. E o evangelista? O evangelista é um dom ministerial que capacita o homem de Deus a evangelizar, que vem da palavra evangelho. Então, o evangelista é um homem de Deus que tem esse dom. Ele não aprende a ser evangelista. Isso já é um dom dado por Deus, já está na pessoa, esse dom se manifesta na pessoa, no crente, na ovelha, então ele é capacitado pelo Espírito Santo a evangelizar, a pregar. Tá? É diferente do evangelista do sistema religioso,
onde os homens falam, de agora em diante você é um evangelista. Não, esse não é o evangelista da Bíblia. O evangelista da Bíblia é capacitado pelo Espírito Santo. Ele não é doutrinado por um homem. Ele é levado por um mover do Espírito Santo. Amém? E o assunto hoje, o que é ser pastor? Lembrando vocês, a igreja no mundo, na face da terra, lembrando vocês que esses 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses 5 ministérios só operam, só funcionam através de uma manifestação do Espírito Santo. Esses dons ministeriais são semelhantes aos dons espirituais. Eles operam através de uma manifestação do Espírito Santo. Nós já lemos Efésios 4:11. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, para que eu entre no meu assunto de hoje, o que é ser pastor. Mas antes, 1 Coríntios 12. Abre sua Bíblia aí. 1 Coríntios 12, antes de Efésios. 1 Coríntios 12, só um versículo. Eu vou ler o verso 11, tá? 1 Coríntios 12, verso 11. Olha lá. Mas um só e o mesmo Espírito, está em maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. Um só. Não tem 2, não tem 3, não tem 4. É um só e o mesmo, não é outro. É um só e é o mesmo Espírito que opera, que capacita, que manifesta todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, se tratando a dons, Efésios 4:11, dons ministeriais, e se tratando a dons espirituais, 1 Coríntios 12, o versículo 11 é o verso que rege, que nos explica como que opera um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. Como que ele opera? Como que ele atua, né? Coríntios 12:11, ele manifesta esse dom, verso 11, através do Espírito Santo, que distribui particularmente, isso é um propósito de Deus, distribui particularmente a cada um como quer. O que é preciso entender é que tanto os dons ministeriais, de Efésios 4:11, como os dons espirituais, de Coríntios 12, são operados, manifestados por um mover do Espírito Santo. Uma manifestação do Espírito Santo. Ninguém, nos dons espirituais, ninguém usa os dons espirituais 24 horas por dia. Ninguém. Porque para operar esses dons espirituais, necessita uma manifestação do Espírito Santo. E qual ser humano aguenta 24 horas de manifestação do Espírito Santo? Ele vai morrer. Ele não vai aguentar. Tamanho poder. O próprio Deus, o Espírito Santo é Deus. Qual ser humano que aguenta 20... Eu já fiquei 5 horas debaixo da unção. Até 5 horas eu já aguentei. Aguentava mais, mas nunca fiquei 24 horas. Né? Sem comer, sem almoçar, sem jantar, sem ir no banheiro, sem nada. Só debaixo da unção, pregando e ministrando. É um mover, né? Mas não tem como tamanho poder de Deus numa pessoa todos os dias, 24 horas por dia. A pessoa vai morrer, não vai aguentar. Então, é uma manifestação para que a pessoa opere naqueles dons, né, nos devidos dons, segundo a vontade de Deus, ou nos dons espirituais, ou nos dons ministeriais. O que é preciso que todos entendam é que tanto os dons ministeriais como os dons espirituais necessitam de uma manifestação do Espírito Santo para que entre em operação. Tanto dons ministeriais como dons espirituais. Quem está entendendo? Não está nas mãos do homem. Agora eu quero ser profeta. Agora eu quero ser mestre. Agora eu quero operar milagres. Agora eu quero dons de curar. Não está, isso não está nas mãos do homem, de nenhum homem. Já para ele não se gloriar. Consegue entender? Já para o homem não se gloriar, Deus não deixou nas mãos do homem. Então como é que funciona? Digam comigo. Através de uma manifestação do Espírito Santo. Diga isso. Bom, entendendo isso, que os dons ministeriais necessitam de uma manifestação do Espírito Santo, eu posso ensinar agora o que é ser pastor. Vamos ver aqui na Bíblia o maior exemplo de pastor. Quem que foi
E quem é? É ainda, foi e é. O maior exemplo de pastor, quem? Alguém quer falar aqui? Jesus, não tem outro. Por favor, abra sua Bíblia aí em João capítulo 10. O assunto hoje, o que é ser pastor? Agora, eu vou ter que entrar num assunto, porque esse tema aqui, primeiro que ele é bíblico, né? Pastor é um termo bíblico. Tem pessoas que, eu acho engraçado, tem gente que, não existe mais pastor. Como não existe, está aqui na Bíblia em Efésios 4:11. Então, uma coisa que eu, não vou falar que eu brigo, né? Nem luto, mas uma coisa que eu combato há anos, há mais de 20 anos, é a tradição religiosa. A tradição evangélica, denominacional, por vezes, segundo os seus costumes e tradições, por vezes tentam tirar coisas da Bíblia, porque não é o costume deles, ou porque não estão acostumados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode não ser o seu costume, mas se tiver escrito, você tem que crer. Você não pode mudar a Bíblia. Você não pode tirar algo da Bíblia só porque você não crê, ou porque você não entende, ou porque você não aceita. Você não pode tirar. Amém? Quem está entendendo? Eu não concordo com línguas, não. Não concordo com igreja que fala em línguas. Se você não concorda, irmão, isso é um assunto que não tem nada a ver com o que está escrito. Você não concordar é uma coisa, e o que está escrito é outra. Amém, abençoado? Todos têm que entender isso. Eu não concordo que fale em línguas. Você não concorda, mas está na Bíblia falar em línguas. Eu não vou nem entrar nesse assunto de dar vários textos. A Bíblia fala de falar em línguas. Pessoas da Bíblia falaram em línguas. Então, você não concorda? Põe esse assunto de lado. Põe de lado. Mas está na Bíblia. É isso que me traz paz. É isso que me deixa em paz. O que eu prego e ensino, por vezes vai contra muitos pastores, muitos pregadores e muitas igrejas. Mas eu estou em paz, por quê? O que eu prego e ensino está escrito. Onde você viu falar que o diabo foi aniquilado? Nós não aceitamos isso nunca. Vocês podem não aceitar, mas eu estou firmado em Hebreus 2,14. E eu quero ver alguém dizer que não existe Hebreus 2,14, que é uma mentira ou que é uma invenção minha. Está claro? Então a pessoa não aceitar, a pessoa não concordar, não tem nada a ver com a palavra. Na verdade, um homem enviado por Deus, ele não pode entrar nessa soberba, nesse orgulho, nessa presunção carnal de falar, eu não creio, ou eu não concordo, ou eu não aceito. Isso é soberbo, isso é orgulho, tá? Nós não estamos aqui, eu já falei sobre isso, nós não estamos aqui para falar para vocês o que eu aceito e o que eu não aceito. Eu estou aqui, eu fui enviado para ensinar a palavra de Deus, especialmente a graça de Deus em Cristo. Eu não posso tirar e nem posso colocar. Então eu não tenho vez. Na verdade, quando eu digo eu não tenho vez, estou me referindo a todos os pregadores, os que foram enviados por Deus, pelo menos. Eu não tenho vez para falar se eu concordo ou não, se eu aceito ou não. Daí que veio a frase, se tiver escrito, eu creio. Então, se eu não concordo, eu preciso ler mais a Bíblia. Se eu não aceito, eu tenho que ler mais a Bíblia. Se eu não entendo, eu tenho que ler mais a Bíblia. Mas uma coisa eu não posso negar. Se está escrito, está escrito. E se está escrito, eu tenho que crer. Amém, pessoal? Está claro? Vamos ver aqui o assunto hoje, o que é ser pastor. João capítulo 10. O maior exemplo de pastor é Jesus. João 10, verso 11. João 10, o Espírito Santo está me falando aqui, eu vou ler o texto, daqui a pouco eu falo o que ele está me falando. João 10, 11. Olha na sua Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10, verso 11. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Para aí. Tem pessoas radicais que falam assim, não, pastor é só Jesus, não existe pastor. Já ouviu isso? Tem pessoas radicais que falam isso. Testemunho de Jeová não aceita pastor. Congregação Cristã no Brasil não aceita pastor. Para eles é ancião. Ô pastor, mas é bíblico ancião? Ancião é bíblico, mas também é bíblico pastor. E aí, como é que faz? Mas por que na congregação eles falam ancião? Porque eles referem-se a um homem responsável pela congregação. Um ancião. Mas esse homem responsável pode ser o pastor, pode ser o apóstolo, pode ser o profeta, pode ser o evangelista, pode ser o mestre. Ele só precisa ter sido enviado por Deus.
O título que ele tem não vai importar. Ele precisa ser levantado e enviado por Deus. Se o chamam de ancião, é bíblico. Em Atos fala que tinha ancião na igreja. Anciãos. Mas se for pastor, também é bíblico. Então, não adianta ser radical e falar que não existe pastor. Não adianta ser radical e falar, não existe mais apóstolo. Eu já falei sobre isso, né? Para mim, a maior insensatez de um crente, de um cristão, porque se é do ímpio, não é insensatez, é ignorância. Do ímpio é ignorância, mas do cristão é insensatez. A maior insensatez é o cristão falar que não existe mais algo que a Bíblia diz que tem. É a maior insensatez. Como é que eu posso falar, vou falar de mim, como é que eu posso falar que não existe mais apóstolos, se 1 Coríntios 12, 28, Paulo disse que Deus colocou na igreja, primeiramente, apóstolos. Como que eu posso falar que não existe se ele pôs na igreja? Só levante a mão quem está me entendendo. Essa é a teologia que eu prego. A minha teologia não é batista, não é presbiteriana, não é metodista, não é pentecostal. A minha teologia é bíblica. Qual é a minha teologia? A minha teologia é essa. Se estiver escrito, eu creio. Eu não posso mudar. Ah, mas eu sou de uma igreja que nunca teve. Bom, se a igreja nunca teve, é uma coisa. Se está escrito, é outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Consegue me entender? Ah, mas a minha igreja nunca teve, nós não estamos acostumados. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, abençoado. Você não está acostumado, então passa a acostumar. Amém? Nós não somos cristãos, crentes. Nós temos que crer na palavra de Deus, na Bíblia. Então, irmãos, tem pessoas que falam que não existe mais apóstolos, tem gente que não fala que não existe mais profeta, que profeta era coisa da lei. Isso é insensatez. O ímpio é ignorância, que não conhece. Mas o crente é insensatez, porque ele está vendo na Bíblia dele. Ele está lendo na Bíblia dele. Outros falam que não existe mais pastor. Teve uma pessoa que falou para mim assim, você é pastor? Ué, pastor é Jesus. Aí eu pensei comigo, porque eu já não estou mais para discutir com ninguém, né? Eu pensei comigo, mas como, que insensatez, irmão. Você não vai crescer nunca. 25 anos de igreja, você já lê a Bíblia de velho, você não vai crescer nunca. Como que não existe pastor, irmão? Você não lê a Bíblia mesmo, hein? Aí como era um crente ignorante e radical, que não tem conhecimento, só quer saber de discutir, ficar brigando, eu peguei, deixei de mão e fui embora, igual Jesus fazia. Virei as costas e fui embora, porque eu não vou perder meu tempo, né? Porque se está escrito, você não pode tirar o que está escrito. Diga comigo, se está escrito, eu preciso procurar entender. O testemunho de Jeová fala que não existe pastor. Na Bíblia deles, é que eu não trouxe hoje, eu tenho 4 Bíblias de Testemunho de Jeová. Na Bíblia deles tem Efésios 4:11. E diz igual a nossa, que Deus colocou na igreja apóstolo. Ele fala que não tem apóstolo, Deus colocou na igreja. A Bíblia deles diz. Eles falam que não existe pastor. Na Bíblia deles tem Efésios 4:11. Que o Senhor colocou na igreja pastor. Então, quer dizer, estão combatendo contra Deus. Contra a palavra. Não é insensatez? Como é que eu vou contra a palavra? Ué, se eu vou contra a palavra, então por que eu estou lendo ela? Então eu vou parar de ler a Bíblia, de andar com a Bíblia na mão? Ou eu posso ficar, isso eu creio. Não, isso aqui eu não creio não. Ah, isso aqui é de Deus. Não, isso aqui não é não. Ah, isso aqui está certo. Não, isso aqui não está. Eu não posso fazer isso aí. Eu preciso procurar entender o que está escrito. Então vamos explicar. Jesus é o bom pastor? João 10:11. Ele é o bom pastor. Que na verdade, no meu ver, na questão de hermenêutica, de interpretação, porque a Bíblia não tem hermenêutica. A Bíblia foi traduzida, ela não foi interpretada. Alô? A Bíblia ela não foi interpretada, a Bíblia foi traduzida para o inglês, para o português, para o japonês, para o russo, para o alemão. Ela foi traduzida. Na verdade, no quesito hermenêutico de interpretação, João 10:11, pastor teria que estar em maiúsculo. Por quê? Porque se refere a quem? A Jesus. Alô, estou falando sozinho aqui? Alô? João 10:11, olha aqui na sua Bíblia. Ó. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Então, na questão de hermenêutica, de interpretação, pastor teria que estar em maiúsculo. Por quê? Você vê como que a Bíblia é. Para você ver como que a Bíblia é uma letra. E Paulo diz que a letra mata. Se não tiver revelação, você morre. Ao invés de você
ter uma vida espiritual com Deus, você vira um religioso, fariseu, escriba. Isso é um perigo, tem que tomar cuidado. Porque a Bíblia é uma faca, ela foi comparada com uma espada. Uma faca, uma espada. Você pode pegar uma faca para cortar um pão e dar para o seu próximo, quando você pode pegar a faca e matar uma pessoa. Olha o perigo da faca. Você não pode? Você pode pegar uma faca e alimentar o seu próximo. Como você pode pegar a mesma faca e matar o próximo. A Bíblia é comparada com uma faca. Deixa o João 10 aberto, abre comigo no Salmos 80. Você vai ver como que numa parte eles interpretaram e na outra não. Então, a Bíblia tem isso, né? Nós precisamos tomar cuidado. Por isso que é preciso ter apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres na igreja. Paulo disse em Efésios 4,12, para a edificação do corpo de Cristo. Porque senão a pessoa vai interpretando do jeito que ele acha que é, e nem sempre o que ele acha que é. Quem já sou os Salmos 80, amém? Nós vamos comparar os Salmos 80 com João 10,11. Alô, olhem para mim antes de eu ler. Você já entendeu que há um só Deus? Tá claro? Você já entendeu que há um só Senhor? Que não tem dois senhores? Tá claro para você? Então olha só. Se você entendeu que há um só Deus, se você entendeu que esse Deus é Senhor, Salmo 103, sabei que o Senhor é Deus. Você entendeu que há um só Deus e que há um só Senhor, você vai ler Salmos 80, verso 1 e vai ler João 10,11. Você vai ver o erro da letra. Olha o erro da letra. João 10,11. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Pastor aqui teria que estar em maiúsculo. Não está. Mas lê o Salmos 80, verso 1. Ó pastor de Israel. Não está em maiúsculo? Salmos 80, verso 1, não está em maiúsculo? Está ou não está? Salmos 80, verso 1. Ó pastor de Israel. Não está em maiúsculo? Quem que é esse pastor? Deus. Quem é Deus? O Senhor. Então lê João 10,11. Quem está falando? Jesus. O que Jesus é? O próprio Deus, o próprio Senhor. Ora, por que no Salmos 80 pastor está em maiúsculo e em João 10,11 pastor está em minúsculo? Isso causa confusão. Por isso que é preciso ter o que na igreja? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que a igreja cresça com maturidade. Por isso que as pessoas não entendem a Bíblia sozinho lá fora. Alô, uma pergunta que há anos eu faço. Quem aqui não entendia a Bíblia antes de receber o apostolado? Quem que não entendia? Que lia, mas não entendia. Não entendia? Porque faltava o apostolado. Não é que faltava o Espírito Santo. Faltava o apostolado. O Espírito Santo você tinha, você sempre teve o Espírito Santo. Te faltava o apostolado. Que é o que Paulo disse em Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolo, profeta, evangelista, pastor. Então Deus colocou na igreja. Na igreja de Cristo tem esses 5 dons ministeriais. Mas na igreja que eu fui lá não tem. Não, porque lá é uma denominação. Deus não colocou na denominação. Ele colocou na igreja. Quem está entendendo? Então você precisa saber isso aí, discernir. Denominação é uma coisa, coisa de homens. Igreja é coisa de Deus. Deus não tem denominação. Lá no céu não tem denominação. Batista, quadrangular, ministério, graça, apostolado, universal. Lá no céu não existem esses nomes. O nome que está no céu é Hebreus 12, 22. Pertencemos à igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Esse é o único nome que a Bíblia fala. Igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Somos nós, os eleitos, os escolhidos. Denominação é coisa de César. Lembra que Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então o César aqui na terra, ele nos obriga, ou ele pede, que tenhamos um CNPJ, um nome no cartório registrado. Esse nome não tem no céu. Tem pessoas que não entenderam isso ainda. Tem pessoas que falam assim, mas nós batistas somos salvos, mas aquela igreja lá... Tem gente assim ainda. A nossa igreja é salva. Mas aquela igreja, a mulher corta o cabelo, o homem tem barba, a mulher usa calça. Aí tem gente ainda que fica achando quem é salvo e quem não é salvo. Da nossa igreja é, mas daquela igreja não é, aquela igreja não será. Isso é meninice, né? Nas denominações tem diversas diferenças. Na igreja não. Denominações são várias, são incontáveis. Igreja é uma só. Está claro ou não está claro?
A igreja de Cristo é uma só. As denominações são incontáveis. Na face da terra, o que mais tem igreja uma do lado da outra. Uma aqui, uma ali, uma ali. Ó. Em menos de 100 metros, aqui tem 3. Esta igreja tem uma aqui, 50 metros, e uma quase em frente. Menos de 100 metros, tem 3 denominações. Mas a igreja é uma só. Quem é que está entendendo? Então vai lá em João 10. Pode fechar os Salmos 80. Eu só queria te mostrar que eu julgo ser um erro de escrita, né? Ortográfico. Ortográfico, porque se no Salmos 80 colocou ó pastor de Israel com P maiúsculo, pastor maiúsculo, por que em João 10 também não colocou pastor maiúsculo? E outra coisa, hein? Olha aqui o Salmo 23, abre aí. Olha aí, ó. Salmo 23. Aqui deveria ser em maiúsculo também. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui deveria ser maiúsculo. Por quê? Ora, Salmo 23, 1. O Senhor, está em maiúsculo? Se refere a quem? Ao Senhor, a Deus, a Jesus. Então, se o Senhor está maiúsculo, por que o pastor não está maiúsculo? Na minha analogia, isso aqui é erro ortográfico. Se fosse eu que fosse traduzir a Bíblia, eu já facilitaria, já colocaria em maiúsculo. Mas por que eles não colocam? Porque a Bíblia não é interpretada. A Bíblia é traduzida. Alô, tem alguém aqui hoje? Dá um sinal aí. A Bíblia não é interpretada. A Bíblia é traduzida. E nessas traduções, tem N traduções, né? Tem edições paulinas, tem edição pastoral, tem edição Ave Maria, tem João Ferreira de Almeida, tem corrigida, tem revista atualizada, Scofield, Bíblia Thompson, Estudo Pentecostal. Tem N traduções e versões. Interpretação não tem. Interpretação parece que cada um faz a sua, né? Aí Paulo disse em Coríntios 11, até importa que haja heresias, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Volta lá em João 10, o assunto de hoje, o que é ser pastor? O maior exemplo bíblico de pastor foi Jesus, e é Jesus, porque ele ainda continua sendo pastor, tá? Mas Jesus não morreu? Morreu, ressuscitou. Ele habita em nós e também está no céu, porque ele é onipresente, está lá e está em nós. E ele é o nosso pastor. Ou seja, ele é o nosso Senhor, ele nos conduz. Então a Bíblia fala sobre 2 tipos de pastor. Quer escrever isso? É bom que vocês entendam. A Bíblia fala sobre 2 tipos de pastor. Jesus, como bom pastor em maiúsculo, ou seja, o pastor mor, né? o pastor dos pastores, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né? Então, a Bíblia fala de 2 tipos de pastores. Pastor, em maiúsculo, se refere a Jesus, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Esse é o pastor insubstituível. Mas a Bíblia também fala de pastor, em minúsculo, que é um homem de Deus, capacitado por Deus, para acampar e cuidar das suas ovelhas. O que o pastor faz? Então, presta atenção. O apóstolo, ele tem o dom de interpretar a graça de Deus em Cristo. Isso é um dom ministerial. Ele não aprende com alguém a fazer isso. É um dom na vida dele. Tá? Ninguém me ensinou a interpretar a graça. Ninguém. Ninguém chegou em mim e me deu uma aulinha, me deu um livrinho, me deu um seminário. Ninguém. Eu fui dormir, o Espírito Santo manifestou em minha vida, me ensinou, me começou a falar comigo textos da Bíblia e ele começou a me ensinar. E o que ele me ensinou eu aprendi. Então ele falou, está vendo? É assim, ó. Jesus morreu, quando ele morreu, ele aniquilou o pecado, quando ele morreu, ele te batizou em Cristo. Então ele foi me ensinando. Aí eu fui aprendendo a interpretar a graça de Deus em Cristo. Essa é a função do apóstolo. Se alguém que se diz apóstolo não faz isso, não é apóstolo. Por isso que em 2 Coríntios 11, Paulo falou sobre os discípulos, que os tais são falsos apóstolos. Lembra desse texto? 2 Coríntios 11, 13? Os tais são falsos apóstolos. Por que ele falou falsos apóstolos? Porque eles não interpretaram nada. O que Mateus falou da graça de Deus em Cristo? Nada. O que Marcos falou? O que Tadeu falou? O que Filipe falou? Nada.
Eles não interpretaram a graça. Então Paulo diz, eles são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Eles não receberam a graça, não entenderam a graça de Deus em Cristo. Então apóstolo é um dom que capacita o homem de Deus a interpretar, a entender espiritualmente a graça de Deus que há em Cristo. Ou seja, em Cristo eu estou abençoado. Em Cristo eu sou salvo. Em Cristo eu sou liberto. Igreja, em Cristo você é santificado. Em Cristo. Isso é pregação de apóstolo. Isso é ensino de apóstolo. Ele está interpretando a graça de Deus em Cristo. Quem está entendendo? O profeta, ele traz a revelação da letra. É diferente daquele... Você percebe isso aí? Eu duvido que você não percebe. Eu percebia. Lá em 1992, quando eu estava na Igreja Batista, eu tinha um pastor batista, teólogo e tal. O pastor só tinha a letra. Mas um dia eu conheci um profeta, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha unção. Eu olhei para o meu pastor e eu falei, ele só tem a Bíblia. Eu olhei para o outro e falei, ele tem a Bíblia e tem a unção. Esse aqui só tem a Bíblia, está falando da Bíblia, está lendo a Bíblia, está pregando a Bíblia, mas ele parece que é um discurso. Ele está lendo a Bíblia, está falando da Bíblia, está falando de Deus, mas... Agora, esse aqui está falando da Bíblia, está com a Bíblia na mão, mas ele tem a unção, ele tem a manifestação de Deus na vida dele. Quem está percebendo? Alguém já percebeu essa diferença? Isso é notório. Alguém aqui já viu um pastor que só tem a Bíblia e o outro que tem a Bíblia e a unção? Alguém já percebeu isso? Então o profeta traz a revelação da palavra de Deus. O evangelista, ele tem o dom de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho, de evangelizar. Mas isso não é um cursinho, não é um seminário. É uma unção do Espírito Santo que está na vida dele. Ele evangeliza na maior facilidade. Igual o mecânico troca a vela do carro, igual o mecânico troca os cabos de vela, ele evangeliza a coisa mais fácil do mundo. Para o apóstolo, a coisa mais fácil é interpretar a graça de Deus em Cristo. Para o profeta, a coisa mais fácil é trazer a revelação da palavra. Assim o pastor. O pastor, ele tem o dom dado por Deus. Pastor não se aprende em faculdade a ser pastor. Você pode aprender sociologia em faculdade. Você pode aprender a área social, departamento social. Mas o dom não tem como alguém ensinar. E não tem como dar. O dom não tem como receber num cursinho, num seminário, numa faculdade. O dom de pastor não tem como. O dom de apóstolo não tem como. O dom de evangelista não tem como. O dom de profeta não tem como. Isso é dado por Deus. Quem está entendendo? O pastor tem o dom do quê? De acampar, de cuidar das ovelhas. E o interessante, são 5 dons ministeriais. Digam comigo assim, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Uma coisa entre os 5 ministérios está em comum. Os 5 ministérios têm algo em comum. Todos anunciam o quê? A palavra. O apóstolo, ele anuncia a palavra. O profeta, ele anuncia a palavra. O evangelista anuncia a palavra. O pastor, ele anuncia a palavra. O mestre, ele anuncia a palavra. Que eu vou falar na próxima ministração, sobre o dom de mestre. Isso está em comum nos 5 ministérios. Não pense assim, eu sou pastor, eu não tenho que pregar. Não, se você é pastor feito pelos homens é diferente. Eu estou falando do pastor levantado por Deus. O pastor ungido por Deus, igual Davi. Lembra de 1 Samuel? Deus falou, Samuel, vai na casa de Jessé, que dentre os seus filhos eu escolhi um rei, que ia ser Davi. Quem que ensinou Davi? Quem que ensinou Moisés? Quem que ensinou Josué? Quem que ensinou Salomão? Quem ensinou Elias? Quem ensinou Isaías? Quem ensinou Jeremias? Quem ensinou Daniel? Quem que ensinou Ezequiel? Quem que ensinou o apóstolo Paulo? Quem? Me fala quem que ensinou. Um dia um homem me falou assim, mas quem é que te fez apóstolo? Eu falei, o mesmo que fez Elias profeta. Isso basta para você? Ou você está achando que fui fazer um cursinho e peguei uma carteirinha de apóstolo? Ou você está achando que fui fazer um seminário e depois de 4, 5 anos eu cheguei com uma carteirinha de apóstolo? Isso não existe, irmão. Carteirinha não vale para nada. Você tem que ter a unção de Deus.
a aprovação de Deus. Está claro ou não está claro? O resto é só conversa fiada. Segundo Coríntios 12, Paulo disse: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós. Apóstolo tem que ter evidência de apóstolo, sinais de apóstolo. E o maior sinal de um apóstolo é a pregação e o ensino, quando ele interpreta a graça de Deus em Cristo. Quando ele olha para a cruz e ele fala assim: irmãos, na cruz Cristo tirou os seus pecados, portanto nenhuma condenação há em vocês que estão em Cristo. Isso é dom de apóstolo. Mas quantos você não conhece que diz que é apóstolo e nunca te falou isso? Está na televisão dizendo que é apóstolo, mas não chega nem nas cartas de Paulo. É ou não é verdade? Não é apóstolo coisa nenhuma. Eu tenho autoridade para falar, para desmascarar, para desmentir. Eu tenho autoridade para falar como Paulo falou. Paulo teve coragem de falar dos 12 discípulos de Jesus. Paulo teve coragem. Os tais são falsos apóstolos, apóstolos fraudulentos. Ele teve coragem de falar isso. Nossa, mas eles andaram com Jesus. Paulo falou: andou com Jesus, mas não recebeu a revelação da graça. Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu o fundamento como sábio construtor. Quer dizer, Paulo falou: eu tenho a revelação. Segundo Coríntios 11,10, a verdade de Cristo está em mim, Paulo diz. Aí você vai ler João, João não fala isso. Você vai ler Tiago, Tiago não fala isso. Você vai ler Pedro, Pedro não fala isso. Mateus e Marcos não se encontram. Lucas, nunca nem andou com Jesus. Há uma diferença de quem é para quem diz que é. Quem está entendendo? Sem soberba. O que eu falei? Olhem para mim. Sem soberba, sem orgulho, sem presunção. Chamo agora Deus como minha testemunha. Vou falar mais uma vez. Porque eu vou falar, eu preciso falar o que eu estou falando aqui. Porque eu vou falar. Sem soberba, sem orgulho, sem presunção, e eu chamo Deus agora como minha testemunha do que eu vou falar. Quer saber, quer conhecer um apóstolo? Ouve o Valdemiro e me ouve. E compara. É simples. Está cheio de pessoas na televisão que falam que é apóstolo. Hoje em dia é moda ser apóstolo. Todo mundo fala que é apóstolo. Faz o teste, faz a prova. Ouve o pregador que fala que é apóstolo, ouve ele. Pega a sua Bíblia e ouve a pregação dele. E depois você pega a sua Bíblia e ouve a minha pregação. Não sou eu que vou te falar o que é e o que não é. É o Espírito Santo que habita em você. Mas você tem que comparar. Amém? Eu aceito. Eu me coloco no jogo. Eu aceito. Mas e se você não for? Se eu não for, todo mundo vai saber que eu não sou. Qual o problema? Eu não tenho problema com isso aí. Se eu sou, eu sou. Se eu não sou, eu não sou. Se eu sou, é para a glória de Deus. Se eu não sou, eu vou ser envergonhado. E qual o problema? Eu não tenho medo de nada. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Está claro ou não está claro? Se você não fizer isso, você não vai saber quem é e quem não é. Por exemplo, olhem para mim. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para profetas. Então quer dizer que existe profeta? Efésios 4:11. Coríntios 12:28. Deus pôs na igreja, em segundo lugar, profetas. Então existe. Efésios 4:11, Coríntios 12:28, profetas. Mas também existe Mateus 7:15, que Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7:15. Então você vai pegar o profeta de Efésios 4:11 e ver os sinais dele, e vai ver o profeta de Mateus 7:15. Um dos dois é falso e um dos dois é verdadeiro. Não são os dois que é verdadeiro e nem os dois que são falsos. Você tem que discernir quem é o profeta de Coríntios 12:28, quem é o profeta de Efésios 4:11 e quem é o profeta de Mateus 7,15 que Jesus diz para tomarmos cuidado. Está me entendendo o que eu estou falando? Você precisa comparar. E como é que eu faço isso? Compara a mim com alguém, Eu não falo o que eu sou, então compara com quem também fala que é. Aí se você não for, sem problema algum, irmão. Se eu não sou, acabou.
Todo mundo vai saber que eu não sou. E aí? Não tem problema com isso. Aí se você é, se eu sou, glória a Deus, foi Ele que fez. E se não foi Ele que fez? Eu vou ser envergonhado. Eu não tenho um pingo de medo, irmãos. Eu sei em quem eu tenho crido. O Espírito Santo manda eu vir ensinar para vocês verem a diferença. Isso é Ezequiel 44, irmãos. Ezequiel 44, 23. Diz o Senhor: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Deus diz. Ezequiel 44, 23. Malaquias 3, 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vocês têm que saber isso aí. Isso aconteceu com Moisés. Todo mundo foi dormir. Quando é de manhã, Coré se levantou e disse: basta, Deus não fala só com Moisés não, fala com nós também. Deus fala com todos nós, não é só com Moisés não, todos nós somos profetas. Moisés ficou olhando. Ah, é assim? Vamos ver o seguinte, então amanhã nós vamos fazer uma prova aqui. Então Deus fala com você, Coré? É com você que Ele fala? Eu subi no monte, Ele falou comigo, eu desci cheio da unção, Ele me deu as leis. Então Ele não fala só comigo, fala com todo mundo. Então amanhã nós vamos saber com quem é de Deus e quem não é. Tá? Amanhã nós vamos invocar o Senhor, e aquele a quem Ele responder, esse é o aprovado de Deus, é o ungido de Deus. Combinado? Combinado. Quando foi no outro dia, sabe o que aconteceu? Quando Coré foi abrir a boca para invocar a Deus, a terra se abriu, engoliu vivo Coré e mais 250 seguidores de Coré. A terra não engoliu Moisés, nem Arão, nem Josué, nem Caleb, mas engoliu Coré e 250 seguidores dele. Quer outro sinal? Elias estava orando no Monte Carmelo, os profetas de Baal chegaram lá dizendo que era profeta também. Oh Elias, você é profeta? I am the prophet. Eu sou profeta, o Elias diz. Ah, você é profeta? Homem de Deus, desça daí. Aí o Elias falou: se eu sou homem de Deus, você fala que é homem de Deus? Eu também falo que sou homem de Deus. O Elias disse para os profetas de Baal: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu agora e consuma você e essa cambada que está com você aí embaixo. Mais 50. Na hora caiu o fogo do céu, matou todo mundo. Interessante que o fogo não pegou Elias, né? Quem está me entendendo? Isso é a Bíblia, irmão. Quem é, quem não é, não é. Quem é, para a glória de Deus. Quem não é, vai ser envergonhado, como Coré, como os profetas de Baal. Está claro ou não está claro? Ouve o Valdemiro e ouve minhas pregações com a sua Bíblia. Ouve ele, que nem Bíblia usa, lê só um versículo e fica só pedindo dinheiro, e ouve os meus ensinos. Não é isso? Ele pega um versículo e fica só pedindo dinheiro em cima daquele versículo. Não traz ensino nenhum, não edifica a igreja em nada. Está só atrás de cura. Ah, pastor, mas a cura não é bíblica. É bíblica sim. Só que também é bíblico. Pessoas que só andam atrás de cura, eles podem ouvir de Jesus, hein? Afastai-vos de mim que eu não vos... Senhor, naquele dia nós expulsamos demônio. Senhor, nós curamos enfermo, paralítico andava e cego chegava. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Cura não é sinal de nada, irmão. Tá? Não adianta curar a carne e deixar a cabeça podre. A graça cura primeiro a mente, depois o corpo por fora. Que é Romanos 8:11. Você sabe o que diz Romanos 8:11? Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. O que Paulo disse? Você já recebeu a graça e o apostolado? Romanos 1:5. Você já entendeu que nenhuma condenação é em você? Romanos 8:1. Você já entendeu que você é uma nova criatura? 2 Coríntios 5:17. Você já entendeu que você foi reconciliado com Deus em Cristo? 2 Coríntios 5:18. Você já entendeu que você está abençoado em Cristo? Efésios 1:3. Você já entendeu que você é salvo pela graça? Efésios 2:8. Então Romanos 8:11. Então o Espírito habita em você, Ele vai te trazer cura, porque Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Imagina você que nem está morto ainda. A primeira cura é a da mente.
Não adianta curar o câncer da carne e tem um câncer na mente que não deixa a pessoa enxergar a glória de Deus em Cristo Jesus. Aqui está o exame, o médico diz que o câncer sumiu. O médico diz que o câncer sumiu da sua carne, mas o profeta diz que tem um câncer na sua mente, que não deixa você enxergar a graça de Deus em Cristo. Qual câncer é pior? Quem está entendendo? É simples. Creio em cura divina. Claro, creio em cura divina porque é bíblico. Creio em prosperidade porque é bíblico. Mas primeiramente, Jesus não mandou ninguém fazer isso. Jesus não mandou ninguém sair falando, olha, fala para todo mundo que eles vão ficar ricos, que eles vão ser empresários, que eles vão ter fazendas. Jesus não mandou ninguém fazer isso. Está claro ou não está claro? É só você ler sua Bíblia. Ele mandou pregar o Evangelho. E você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é o que Paulo pregava. Por isso que em 1 Coríntios 11:1, Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, se alguém quer pregar o Evangelho, tem que imitar Paulo. Isso é Coríntios 11, verso 1. Paulo pregava o Evangelho. Aí você olha as pregações de Paulo e olha a pregação do Valdemiro. Olha as pregações de Paulo e olha as pregações do Edir Macedo. Olha as pregações de Paulo e olha as pregações do Agenor Duque. É só você comparar. Paulo mandou você comparar. 1 Coríntios 2,13. Comparando coisas espirituais com espirituais. Olha a pregação de um e olha a pregação de Paulo. Olha o que um prega e o que Paulo pregava. Aí você vai saber se está no caminho certo. Deus está falando com você aí? Porque comigo ele fala as claras. O que é ser pastor? Eu desvio do assunto porque o Espírito Santo manifesta e ele leva o homem de Deus a falar pelo mover do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse em Marcos 13:11, olha, não se preocupa com o que você vai falar. Não sois vós do que falais, mas o Espírito Santo falará por vós. Então isso acontece direto. Quando começa a falar de Deus, começa a falar da palavra, o Espírito Santo se manifesta e quem fala é Ele. Mas você está falando, eu não estou falando nada, é Ele que está falando. Por isso que ele falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito dizendo, não sou eu, é o Espírito. Quem recebe? O que é ser pastor é o assunto de hoje. João 10:11. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vai para o verso 27. Eu vou ler e já vou te falar o que é ser pastor. João 10:27, Jesus disse, as minhas ovelhas. Então quer dizer que João 10:11, Jesus é o bom pastor. E ele tem ovelhas. João 10:27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10:28, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Então Jesus está dizendo claramente que ele é o pastor e que ele tem ovelhas. Está vendo? Está vendo, Marcos Gomes? Então você não é pastor, não sou mesmo, na qualidade de Jesus não. Está claro? É claro que eu não sou, não preciso nem falar isso, né? Como é que eu posso me comparar com Jesus? Só existe um pastor. Se você está se referindo a Jesus, então só existe um pastor. Paulo disse em Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e eu posso falar um só paz, um só pastor. Aqui, João 10:11, eu sou o bom pastor. Então é preciso entender que a Bíblia fala sobre dois tipos de pastor. O pastor em maiúsculo, que é o pastor mor, que é Jesus Cristo, o pastor dos pastores. E os pastores em minúsculos, que também são ovelhas, com a única diferença que tem um sininho no pescoço. Ou seja, um dom para acampar as ovelhas de Jesus. Está claro ou não está claro? Olha João 10:16, ainda em João, hein? Eu li João 10:11, eu li João 10:27 e 28, agora eu vou ler João 10:16. Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas. Então o que ele está dizendo? Alô, olha para mim, eu não tenho ovelhas.
Ah, mas você não é pastor? Não na qualidade de Jesus. Eu sou pastor local. Jesus é pastor universal. Jesus como pastor significa Senhor. Eu como pastor não significa Senhor. Eu sou o Senhor em minúsculo. Ele é Senhor em maiúsculo. Jesus é rei em maiúsculo. Eu sou rei em minúsculo. Por isso que a Bíblia diz que ele é rei dos reis. Tá claro? Isso é fácil entender isso aí, né? Teve um homem que falou assim, ele fala que ele é o rei da graça. Não fala besteira, mano. Fica quietinho, não fala besteira. Não fala besteira, ô pastor, apóstolo. Fica quietinho. Aí ficou anunciando, ele fala, ele é o rei da graça. Eu nunca falei isso. Eu chamo Deus como minha testemunha. Eu vou para o tribunal, eu, você e Deus. Eu quero que você prova para Deus, do meu lado, e prova para Deus que algum dia eu falei que eu sou rei da graça. Nunca nem usei essa frase. Nunca nem pensei nessa frase. Mas você é presunçoso, quer me queimar e fica inventando frases para queimar a minha imagem com as pessoas. Isso é feio isso aí, né? Isso é muito feio. Isso é muito feio, né? Quando é que eu falei que eu sou o rei da graça? Que nos seus ternos e paletós está escrito King of the MGA. Rei do MGA? Mas você nunca leu Daniel 7? Você nunca leu? Você nunca leu Apocalipse 19? Você não crê em Apocalipse, né? Então lê 1 Timóteo 6. Não, Apocalipse eu não creio. Bom, Apocalipse fala que Jesus é rei dos reis. Não creio. 1 Timóteo 6. Aí eu creio. Mas fala a mesma coisa. Para você ver aonde vai a mente das pessoas. O ser humano se torna bobão, insensato, inconveniente, faladores vão, como Paulo disse. Não fala besteira, irmão. Procure entender. Daniel 12:10, Daniel disse, os sábios entenderão. Os ímpios não, mas os sábios vão entender. Você não sabe o que significa rei na Bíblia? Você não sabe que a Bíblia fala de rei maiúsculo e rei minúsculo? Você não sabe que a Bíblia fala de senhor maiúsculo, senhor em minúsculo? Você não sabe que a Bíblia fala de pastor em maiúsculo e pastor em minúsculo? Você não sabe que a Bíblia fala de apóstolo em maiúsculo? Hebreus 3:1, apóstolo em maiúsculo. Efésios 4:11, apóstolo em minúsculo. Ter que falar isso para um apóstolo é brincadeira, né? Ter que falar isso para um pastor é brincadeira eu ter que falar essas coisas. Mas às vezes tem que falar, né? Eu nunca disse que eu sou rei da graça, hein? Não fala besteira, hein? Não fala besteira. Nunca falei isso. Nunca nem pensei nisso, tá? Agora, se você não entende o que é ser pastor de um ministério, o que é ser responsável, colocado por Deus de um ministério, aí já não posso fazer nada se você não entende isso. Interessante que você é pastor aí na sua igreja, né? Você é o responsável aí na sua igreja. E a Bíblia diz que você é um rei. A Bíblia diz que você é apóstolo. A Bíblia diz que você é um pastor. Para de me perseguir, né? Sai da minha aba, sai para lá. Deixa eu em paz, irmão. Bom, João 10:16. João 10:16, Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. Olha lá. Tá vendo? Não existe mais pastores. Não fala besteira. Não fala besteira. Quando Jesus disse um só pastor, ele está se referindo a um só Salvador. Um só Senhor. E Paulo disse isso em Efésios 4:5. Um só Senhor. Logo, haverá um só pastor, é o quê? Um só Senhor, um só Salvador. Só quem entende essas coisas, por favor. Eu não posso crer que eu sou o único que entendo isso. Não? Então tem gente que fala pelos cotovelos, né? Pega um pedacinho da Bíblia, distorce tudo. Alô, eu vou te dar uma dica, tá? Que eu sou uma pessoa legal. Você nunca pode fazer doutrina de apenas um versículo, irmão. Você não pode pegar um pedacinho e fazer aquela verdade absoluta. Você não pode fazer isso aí, irmão. Não é assim que se entende a Bíblia. Não é assim que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo é sensato, é sábio. Você acha que o Espírito Santo ia ser radical? De pegar uma palavra de um texto e fazer... Não é assim, irmão. O apostolado não é uma carta de Paulo. O apostolado não é um versículo. O apostolado, ele não é 3 cartas de Paulo. O apostolado são as 14 cartas de Paulo que gera
um entendimento. Está claro ou não está claro? É isso que é o apostolado. Tá? Parte do apostolado está em Romanos, outra parte em Gálatas, outra parte em Efésios, outra parte em Tessalonicenses. Traduzindo, o apostolado está nas 14 cartas de Paulo. Então, o que é o apostolado? É um entendimento. Do quê? De tudo que Paulo falou. E o que Paulo falou? Generalizando, que nós somos salvos pela graça, que nós estamos em Cristo, que nós não temos pecado, que nós somos novas criaturas. Isso é um entendimento. É verdade que o que Paulo disse para os coríntios, ele não disse para os tessalonicenses. O que ele disse aos efésios, não disse aos romanos. Por isso o apostolado é o entendimento de um assunto. Quem está entendendo? Atos 20. Vamos ler Atos 20 para terminar. Tá? O que é ser pastor? Pastor não se aprende em cursinhos teológicos. As denominações formam pastores igual fazer pão na padaria. Mas na verdade não é assim na Bíblia. Pastor tem que ser levantado por Deus, tem que ser capacitado por Deus, tem que ter uma unção para ser pastor. Não basta, eu estudei 4, 5, 6 anos e agora eu sou pastor. Não é assim não, irmão. Você tem que ter uma unção de pastor. E essa unção não é um homem que dá. Quem dá essa unção é Deus. E não estou falando de unção com óleo, né? Está claro ou não está claro? Essa unção é Deus que dá. Quantos que eu conheço que fala que é pastor que eu sei que não é? Fica ruim eu falar nomes, né? Mas eu conheço pessoas que falam que é pastor e não tem a unção de pastor. E o que você faz? Eu não faço nada. Eu suporto, finjo que eu não estou vendo nada e sigo minha vida. Eu não sou Deus. Se Deus está permitindo isso, você acha que eu vou falar alguma coisa? Então quer dizer que... Então se é assim, então quer dizer que pode ter... Não, pode ter não, tem. Tem apóstolo que fala que é e eu sei que não é. Porque não tem a unção de apóstolo. Quem está entendendo? Tem profeta que fala que é profeta e eu sei que não é profeta. Deus fala, não é profeta, hein? Deus fala, lá, tá vendo? Fala que é apóstolo, mas não é. Eu fico quieto, não falo nada. Eu não vou chegar lá, não é. Não vou falar isso. Já te dei a dica do que vocês devem fazer, né? Compara. Ele fala que é, ouve a pregação dele e vê na sua Bíblia. E ouve a pregação de um apóstolo e compara. Dos dois, Deus vai falar quem é e quem não é. Não sou eu que tenho que falar quem é e quem não é. Mas eu conheço pastor que não é pastor. Ou seja, não tem a unção de pastor. Eu conheço apóstolo que não é apóstolo. Não tem a unção de apóstolo. Eu conheço evangelista que não é evangelista. Não tem a unção de evangelista. Já falei na mensagem anterior. Evangelista é um dom ministerial. Evangelizar, todos temos que evangelizar. Sendo evangelista ou não. Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Você pode não ser um pintor profissional e pintar a sua casa. Você não pode pintar a sua casa? Por que você não pode pintar a sua casa? Mas eu sou professor de matemática. Não tem nada a ver. Pega o galão de tinta, lê o que está escrito no galão, dilua a água 50%, mexe a água, pega um rolo de lã e você pinta a sua casa. Você não é um pintor. Você é professor de matemática. Mas você pintou. Você não é pintor, mas pintou. Você não é profeta, mas profetizou. Você não é evangelista, mas evangelizou. Você não é pastor? Não. Mas você está cuidando de ovelhas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem é que está entendendo? Quantos sabem interpretar a Bíblia e não são apóstolos? Eu conheço. A moeda tem dois lados. Tem apóstolo que se diz apóstolo e eu sei que não tem a unção de apóstolo. E eu conheço ovelhas que não é apóstolo, mas sabe interpretar a graça de Deus em Cristo. Interessante isso, né? Quem está me entendendo? Atos 20. Quem já achou? Para terminar, que eu tenho mais 5 minutos só. Atos 20, verso 28. O assunto hoje. O que é ser pastor? Me aguarde na próxima ministração, que vai ser a última. São 5, tá? Eu já ensinei o que é ser apóstolo, o que é ser profeta, o que é ser evangelista. Hoje estou terminando o que é ser pastor. A próxima, o que é ser mestre. Que não tem nada a ver com apóstolo, mestre não tem nada a ver com profeta, mestre não tem nada a ver com evangelista, mestre não tem nada a ver com pastor. Mestre é uma coisa, pastor é outra. Mestre é uma coisa, evangelista é outra. Mestre é uma coisa, apóstolo é outra coisa. São dons diferentes. O que você está me entendendo? Então é preciso discernir. Atos 20, 28. Veja na sua Bíblia. Atos 20, 28. Olhai por vós, Paulo falando. Lucas escreveu, mas quem está falando é Paulo. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual
o Espírito Santo, não é o Marcos Gomes, Atos 20, 28, o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora eu vou interpretar, agora eu vou ensinar. Primeiro eu li, agora eu vou te explicar. Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, ou seja, as ovelhas, todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O que é um bispo? Esses dias a pessoa me mandou uma pergunta para mim no e-mail: apóstolo, mas existe bispo na Bíblia? Claro. Bispo é um termo. O que é um bispo? Biblicamente, bispo é um pastor de pastores. Pela Bíblia, isso significa bispo. Bispo é uma coisa, pastor é outra. Mas o bispo não é um pastor? É. Só que o pastor, ele é responsável por ovelhas. E um bispo é responsável por pastores. Quem entendeu? O pastor, ele é responsável por ovelhas. E o bispo é um pastor de pastores. Está claro? Que é diferente de apóstolo, que é diferente de profeta, que é diferente de evangelista. Então, Atos 20, 28, o Espírito Santo, no plural, vos constituiu bispos. O bispo também é um pastor. Tanto é verdade, bispos para quê? Para apacentar. Então, o que é ser pastor? Pastor é uma unção ministerial de Efésios 4:11 que capacita um homem de Deus a apacentar. Apacentar o quê? Elefantes? Apacentar ovelhas, abençoado. Está claro ou não está claro? Pastor cuida de ovelhas. Lembra de João 10? O que Jesus disse? Eu sou o bom pastor. João 10, 27. Minhas ovelhas. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas. Então o que o pastor faz? O que é ser pastor? Não é qualquer um que é pastor. Pastor, eu conheço pessoas que é colocado no lugar do pastor, o pastor vai embora, o pastor abandona a igreja, o pastor vai viajar, o pastor... Então, alguém é colocado no lugar dele. O sistema chama de pastor interino. E eu conheço, já vi vários que não têm a unção de pastor. Você já viu isso? O pastor foi para outra cidade, o pastor mudou de igreja, o pastor... E agora? Colocou ali, o irmão ali, a irmã. Mas não tem unção de pastor. Está pregando, está orando, está falando de Jesus, está ensinando a Bíblia, mas não é pastor. Porque pastor não é alguém que é colocado na frente da igreja. Pastor é alguém que recebeu de Deus a unção para apacentar, para cuidar de ovelha. Esse é o pastor bíblico. O pastor das denominações, o pastor evangélico, o pastor da teologia, ele vai numa faculdade 4, 5 anos, então dão um diploma para ele e fala assim, agora você é pastor. E a maioria não tem a unção de Deus. Aí ele vem para a igreja e, agora o pastor tal, então de agora em diante ele que é o pastor, mas ele não tem a unção de Deus, ele estudou a Bíblia, ele fez o curso, ele fez seminário, mas por vezes, e eu conheço muitos casos, que não tem a unção de pastor. Porque pastor não se aprende em seminário, pastor não se aprende num curso bíblico, não é assim que se forma um pastor. Pastor é uma unção ministerial que Deus dá para alguém. Você tem a unção de pastor? Tenho. Então você é um pastor. Você não tem? Não tenho. Sem problema algum. Não tem problema, ninguém vai ser. Deus não está aqui para humilhar ninguém, abençoado. Mas a verdade tem que ser dita. Quem é, quem não é, não é. Estão me entendendo? Para terminar, eu já expliquei na ministração anterior que Efésios 4:11 tem dois sentidos. Em ordem crescente e em ordem decrescente. Efésios 4:11 em ordem crescente. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Logo, quem é apóstolo é profeta. Quem é apóstolo é evangelista. Quem é apóstolo, ele é pastor. Quem é apóstolo, ele é mestre. Se tem a unção de apóstolo, tem as demais unções. Agora, em ordem decrescente, nem todo mestre é apóstolo. Nem todo pastor é apóstolo. Nem todo evangelista é apóstolo.
Nem todo profeta é apóstolo. Eu conheço profeta ungido por Deus que não é apóstolo. Eu conheço. Eu conheço pastor que tem a unção de pastor e que não é apóstolo. Mas o apóstolo é pastor. Quem está me entendendo? Eu conheço evangelista nato e que não é profeta, é evangelista. E não é pastor, é evangelista. Não é apóstolo, é evangelista. Não é mestre, é evangelista. Por quê? Porque uma unção difere da outra. Quem está me entendendo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um é o dom e o exercício de apóstolo. Outro é o dom e exercício de profeta. Outro dom totalmente diferente é o dom e o exercício de evangelista. Outro dom diferente é o dom de pastor. É diferente de evangelista, de profeta, de apóstolo. Outro dom diferente é o de mestre, que é o que eu vou ensinar na próxima parte. Quem entendeu? Apóstolo é um dom ministerial que está numa pessoa que o capacita a interpretar a graça de Deus em Cristo. Profeta é um dom ministerial que está em uma pessoa, em um crente, em uma ovelha, que o capacita a trazer a revelação da palavra de Deus. Evangelista é um dom ministerial que está em um crente, em uma ovelha, que o capacita a evangelizar de um modo sobrenatural. Não é entregar folhetinho na rua, não. Ele é um evangelista. Ele tem uma unção que Deus deu a ele, de evangelista. Pastor é uma unção ministerial que está no crente. Não se aprende em seminário, não se recebe em curso bíblico. Pastor é uma unção que só Deus pode dar, que o capacita a cuidar, a apacentar as ovelhas do rebanho de Deus. E a próxima ministração e última, na próxima, o que é ser mestre? Não perca, me aguarde, eu já volto. Uma salva de palmas ao Senhor. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.